Então, o nosso tema de hoje é o Programa de Regionalização do Turismo, Desafios e Oportunidades da Portaria número 1 de 2026 do Ministério do Turismo, que além de várias questões, tem lá o que mais tem deixado vocês preocupados, que é a questão do Conselho Municipal de Turismo ter um plano de trabalho, né? Então, é uma preocupação que vocês têm tido bastante. O Cassiano, de Paranapanema, me mandou o plano dele, que a gente gostou do plano lá do Conselho Municipal de Turismo de Paranapanema, ficou bem bacana. Então, tem muitos municípios já trabalhando e outros ainda com dúvida. Então, a gente trouxe aqui o professor Fernando, do Senac de Jundiaí, para fazer... Jaú, desculpa. É que a Valéria que é de Jundiaí, né? E a gente sempre... Senac São Paulo. É isso aí. O Fernando, do Senac São Paulo, mais especificamente lá, atuando em Jaú, ele está aqui para falar um pouquinho para nós. Tá bom, Fernando? Por favor. Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Mônica, Ana Clemente, obrigado por estarem presentes. Roberta, todo mês a gente está fazendo um evento junto, tivemos juntos lá na Expo, né? Fizemos um painel juntos e agora estou aqui visitando o Botucatu, que é o meu lugar de lazer, né? Falo que eu gosto de escalar aqui nesse Arenito Botucatu maravilhoso e acho que quem estiver por aqui vale a pena ver o pôr do sol da Pedra do Índio, o nascer do sol na Pedra do Índio é fantástico. Marcinha, Fernanda, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande representar o Senac e vim falar que a Precesp, que junta aí as instâncias aí do Estado de São Paulo. O desafio de hoje, acho que tem esse slide, acho que... Quando a Marcinha e a Fernanda vieram conversar com a gente, elas trouxeram aí, creio que uma das dificuldades ou dúvidas geradas por essa portaria, né? A portaria 01 de 30 de janeiro de 2026, então é extremamente recente. Ela já foi alterada em fevereiro também, porque foi vetado alguns artigos dela. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer para os secretários de turismo é calma. Ainda mais sobre essas questões do plano. Nem mesmo o Ministério tem uma regulamentação ainda para tudo isso. Então, primeira coisa, vamos entender o que a portaria está dizendo. O que ela está colocando como pano de fundo, porque essa política já vem sendo construída independente de governo que assumiu o governo federal, e nós estamos falando aqui de uma política de regionalização, diferente do Estado de São Paulo, que opta pelos municípios turísticos e pela questão das instâncias turísticas, né, e municípios de interesse turístico. O governo federal vai fazer o programa de regionalização. É ali que ele deposita toda a sua política. Isso desde 2008, quando ele instituiu a primeira lei. Aqui. Quando instituiu a primeira lei, que foi a lei a Política Nacional de Turismo, que criou os Planos Nacionais de Turismo. Na sequência, recentemente foi alterada essa lei em 2024, tá? Mas um fio condutor sempre continuou. A questão da regionalização do turismo vem se perpetuando aí durante todos esses tempos. E, mais recentemente, eles criaram essa portaria 1 de 2026 sobre o programa de regionalização, que é um pouquinho do que a gente vai trazer aqui hoje e tentar aí, talvez, esclarecer um pouco mais sobre o que é esse plano do Contur, né? Só para entender, gente, eu não vou ficar passando, acho que artigo, fica chato para dedéu. Vou fazer um en passant sobre a lei. Depois a lei vocês têm acesso, mas pelo menos vocês têm um conhecimento geral, né, sobre ela. Ela traz regras para que os municípios e as regiões entrem dentro do mapa do turismo brasileiro.
ela cria as categorias de municípios turísticos. Acho que não cai mais aquelas letras A, B, C, D e E. Isso sai. E entra 3 categorias: município turístico, município de oferta turística e município de apoio turístico, né? São essas as categorias que se equivalem aqui ao estado de São Paulo, às instâncias turísticas, aos municípios de interesse turístico e aos municípios turísticos. Vamos criar assim uma tabelinha de equivalência para as políticas conversarem, tudo bem? Define o que é a OSC, isso é importante, né? Depois eu vou explicar o que é a organização, esse tipo de organização social. O pessoal da assistência, da saúde e da educação está mais acostumado a trabalhar com as OSCs, mas elas são entidades privadas que hoje vão representar as instâncias de governança. E isso não são os planos dos contours ou o papel do contour. Esse foco aqui, o principal nó dessa portaria. A principal ponto que ele torna claro, porque o Ministério há 10 anos verbalizava: não queríamos consórcios, queremos associações, mas agora tem uma portaria que regulamenta. Então nós vamos entender um pouquinho como isso regulamenta, tá? E aí ela traz os critérios e obrigações, um deles a questão aí do plano, né, para os contours. Ela traz os seus objetivos, aqueles objetivos que eu acho que quem conhece o programa de regionalização não tem nada de novo. Ela traz os seus eixos de atuação, né? Ela procura descentralizar as políticas, criar promoção, comercialização. E vamos entrar numa distinção aqui. A principal distinção é aqueles municípios que participam do mapa turístico e aqueles municípios que participam da instância de governança regional. E aí a gente tem uma questão. Tem instâncias, governanças regionais que estão institucionalizadas, ou seja, formalizadas, e tem algumas delas que não estão formalizadas, vão por meio de fóruns e conselhos. Então, até um tempo atrás, sem essa portaria, isso era aceito. Hoje, a partir da portaria, a forma de institucionalização mudou, tá? Então, vamos entender. Eu trouxe aqui o mapa. O Manezinho, eu vou fazer a vez aqui, porque é da nossa região. Então, Manezinho, né? Vamos fazer uma propaganda da região aqui. Aqui é o mapa da região Caminhos do Tietê. Barra Bonita está aqui no mapa. Bariri não fez o passo dele, ficou desmarcado aqui. Então, é isso que pode acontecer, que aquele município que não entregar as regras, fica esse buraco no mapa, parece que é até 2 regiões, mas não é. Tá? Então, isso daqui é um mapa do turismo brasileiro. Vamos à regra agora. A regra é essa. A regra é que, para fins dessa portaria, ela considera a instância de governança regional a organização da sociedade civil constituída como entidade privada sem fins lucrativos, no termo dessa lei, 13.019, que é a lei que institui as organizações da sociedade civil. E essa organização de cunho de entidade privada, veja, não é uma entidade pública, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, ela será reconhecida como a representante da região. Então, quem representa a região? Essa organização da sociedade civil. Mas organização da sociedade civil, do que você está falando? Basicamente, são associações, são cooperativas, eu vou colocar lá, institutos, esses podem ser organizações da sociedade civil. Um outro fato importante, o colegiado, ou seja, quem forma e participa da região, tem que ser representantes públicos, privados e da sociedade civil. Então, essa organização ela tem um grande desafio. Ela tem que ter organização pública
e organização privada. Daí que é o grande desafio. Quem faz isso e quem começou a fazer isso muito bem foi Minas Gerais. Estavam conversando com isso, né, Márcia? Minas Gerais, eles fazem isso há uns 20 anos já. E eles conseguem, com isso, com a administração do setor privado, né, e com alguns recursos públicos, captar recursos de outras instâncias para investir dentro da região, certo? Agora, aqui tem um fato. Para participar do mapa, a entidade não pode cobrar. O que significa isso? Significa que para colocar e entrar aqui, não precisa cobrar. Isso daqui é tarefa de casa dos municípios. Porém, eu já volto. Uma coisa é participar do mapa. A outra coisa é manter o site. É fazer um roteiro. É fazer um folheto. Isso tem custo. Alguém precisa pagar essa conta. Então, para participar do mapa, não pode cobrar. Mas para participar da governança regional, para participar da associação, isso é permitido cobrar. Então, ele cria um mecanismo que institui uma associação como uma responsável pela instância de governança. E aí, o que muda com isso? OSC, ela é regida pela Lei 13.019 de 2004. Ela tem que ser de direito privado, sem fins lucrativos, e entrega a administração pública. E não integra a administração pública. Tem que ser a parte da administração pública. Ou seja, é uma prestadora de serviços à administração pública. Tá certo? Exemplos: associações, fundações, institutos, todos eles são OSC, estão regidos por essa lei aí, ó. O que não entra mais, e aí vai causar um certo friozinho na barriga de alguns aí, tá bom? Consórcio entra como IGR? Não. Consórcios públicos não são OSCs. Antes eles estavam falando, olha gente, a gente prefere que não seja consórcio, a gente prefere que não seja... 10 anos falando que não... Gente, a gente prefere que não seja consórcio. E agora eles colocaram aí, por quê? Consórcio é formado por ente federativo, é só formado por prefeitura. Consórcio é regido pela Lei 11.107, de 2005. E ele é considerado ente público, ou seja, ele integra a administração pública, o consórcio. Então, deu para entender a diferença? Nós estamos trabalhando agora, vamos lá, eu vou falar que nem o pessoal lá da assistência, com as entidades, né? Parece uma coisa assim. As entidades, é assim que eles chamam, né? Então, são associações público-privada para organizar o turismo regional. Essa é a grande mudança. Ah, mas vocês precisam disso para participar do mapa turístico? Não. Do mapa turístico, basta a gente caminhar aqui. É isso daqui, ó. Vocês, municípios, precisam. Precisa ter órgão municipal de turismo, ter orçamento próprio, pode ser do LOA, pode ser do quadro de despesas, né? Ter um prestador de serviço no Cadastrur, nada muito impossível. Ter um fórum de turismo, e aí aqui que está, tá? Lei de criação do conselho, decreto de posse, 2 atas de reunião, até aqui vocês falaram, tá tudo certo. Cumpro tudo isso. Aí colocou uma vírgula. Plano de trabalho do conselho. Aí falou, bicho, danou. O que eu vou fazer com isso? E eu estava falando para a Marcinha que a lei
1261 assustou os municípios paulistas turísticos, né? Porque falou de plano e depois falou como que tinha que ser o plano. Falou, nossa, tem que ser tudo isso. Então, hoje os municípios turísticos ouvem falar de plano e falam, será que é um outro plano diretor que eu tenho que fazer? Não. Uma coisa importante, sabe a única coisa que tem sobre esses planos? Isso aí. Ainda não tem uma regulamentação, existe, assim, vamos chamar, algumas coisas exploratórias, algumas coisas que são, assim, mais de alguns municípios que já estão fazendo alguma coisa, até o próprio Conselho Estadual de Turismo vem trabalhando um plano para o Conselho Estadual. Então, tem se usado esses modelos para se entender como fazer esses planos, e eu vou trazer para vocês mais ou menos o escopo, para vocês entenderem que não é um outro plano diretor. Então, é esse peso que eu primeiro gostaria de tirar do braço ou dos ombros aí dos secretários de turismo, tá certo? Mas isso aí significa que tirar o peso vocês não vão ter que fazer, tá? Então, são duas coisas distintas, tá bem? E aí apresentar um termo de compromisso, que isso daí já é uma coisa vigente. Bom, já expliquei isso aqui. Então, onde o Contur entra em tudo isso? Porque tudo é relacionado à Secretaria de Turismo e ao Contur. E aí a gente tem que entender primeiro que para permanecer no mapa tem que ter Contur hoje. Isso todo mundo, né? Principalmente devido à política do governo estadual, né? Hoje os municípios paulistas, eu creio que são um dos municípios que mais têm Contur instituídos no Brasil, né? Devido à própria política do Estado, certo? Então, ter as atas e ter o plano de trabalho. Vamos lá. Para a gente entender como faz o plano de trabalho, eu só queria trazer assim, para a gente nivelar conceito. Mas o que faz o Contur? Todo mundo fala, meu Contur lá não faz nenhuma festa. O Contur não tem que fazer festa. Mas o Contur não coloca nenhum projeto para a ideia, só quer dar palpite. Mas a função dele é essa. Né? Para a gente entender o que é o plano de trabalho, se a gente sabe o que o Contur faz, é só pegar o que o Contur faz e colocar no papel como um compromisso para aquele ano. Então, você já vai instituir as reuniões, quando elas vão acontecer. Vocês vão definir mais ou menos em linhas gerais as pautas de o que vai ter aquelas reuniões. Com isso, vocês praticamente têm um plano de trabalho, tá? Vamos entender. Qual que é a função do Contur? 4 coisinhas. Contur tem que planejar, tem que deliberar, tem que fazer governança, articular e tem que fazer controle, tá? Então, contribuir na elaboração e no acompanhamento do plano municipal de turismo, que vocês têm que apresentar, o plano diretor de turismo, que vocês têm que apresentar a cada 3 anos, função do Contur. Então, está revisando o plano, vai fazer reunião com o Contur, então as reuniões com o Contur têm que entrar no plano de trabalho do Contur. Tá? Propor, deliberar, opinar sobre diretrizes, programas, ações, projetos é outra função do Contur, deliberações. E articular, ser um canal de comunicação, articular com o hotel, com o restaurante, né? Ser um mediador social ali, né, na localidade. Aí acompanhar e fiscalizar os recursos, ver se as obras estão saindo, os projetos estão acontecendo. Então, ter esses momentos de avaliação dentro do Contur é importante, tá? Então, vamos lá. Ações típicas do Contur, assim, ó. Vocês são bem práticos com isso aí, ó. Aposto que vocês já tiveram coisas desse tipo, do tipo, Plano Municipal de Turismo, deve ter passado pelo Contur. Projeto para o turismo local, já deve ter passado por dentro do Contur. Aprovação de proposta, priorizações de ações, fazer o regimento interno, renovar o regimento interno. Tudo são pautas de Contur. Tá? Então, articulação, né, poder público, trade, sociedade civil, questão com a região turística.
Contur tem uma coisa importante: continuidade das políticas públicas. Muitas vezes troca o município, mas não troca o Contur, ele garante a continuidade de política pública. Evento, acompanhar evento, propor melhorias em eventos do município, projetos, convênios, obras, avaliar os resultados, buscar indicadores, se o município está melhorando no turismo ou não, fiscalizar os recursos, tá? Daí, algumas perguntinhas para ficar fácil aí para a elaboração do plano, tá? Quando o Contur opina e aprova o PDT? Ele vai opinar o PDT em agosto. Então, vocês vão colocar lá agosto, no plano de trabalho, vocês vão opinar sobre o PDT. Quais as prioridades do turismo desse ano? Em janeiro a gente lançou essa pauta. Então isso daí tem que entrar lá na proposta do que vocês vão fazer em fevereiro e janeiro. Tá? Quando e quais são os pleitos, né? Estou falando pleito, não estou falando lá do projeto, não o projeto pronto, mas só o pleito, o tema do projeto, vamos falar assim, né? Para o DADTUR serão aprovados. Quando que vocês vão passar na reunião do Contur? Porque agora, agora não, né? Desde a 1261, obrigatório passar pelo Contur, então o Contur tem que opinar sobre essas questões. E quais aí os fluxos e os processos internos desse Contur, né? Quais as articulações que ele pode fazer? Enfim, respondendo um pouquinho dessas questões, a gente tem quase um plano de trabalho. O que é um plano de trabalho? Escopo geral de um plano de trabalho. E isso daqui, se tiver uma regulamentação amanhã, isso que eu estou falando não tem mais valor. Lembra que eu falei? O que tem sobre o plano, tá? É aquilo que está na portaria, que institui o plano, ponto. Não fala como tem que ser esse plano. Mas a gente sabe que o Conselho Estadual do Estado de São Paulo já vem fazendo alguma coisa dentro do Conselho Estadual, né? Alguns municípios, você me disse um município aqui, Paranapanema, elaborou um plano de trabalho para o Contur. Então, são alguns exemplos daquilo que os municípios paulistas vêm começando a fazer. Então, a primeira coisa é que ainda, principalmente esse primeiro plano, ainda vai ser uma coisa experimental. Eu acho difícil cobrarem vocês, municípios, por uma regra que não existe. Mas a gente pode esperar tudo, né? A gente pode esperar tudo, mas eu acho difícil. Eu acho que provavelmente vai surgir um regramento devido a esse mesmo burburinho que vocês fizeram com a Precesp. Você imagina como que deve estar a cabeça do Ministério, né? Eu mandei para a Ana Carla, do Ministério do Turismo, responsável pela regionalização. Ela falou: Fernando, eu estou montando o salão aqui em Fortaleza, não aguento mais responder essa pergunta. Nós vamos, depois do salão, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Por enquanto é o que está na portaria. Eu falei: obrigado, Ana, era isso mesmo que eu estava querendo saber. Estava nesse jeito. Tá sim. Tá? Então, o que eles têm é exatamente algo ainda que está começando. Mas não é por isso que eles já não vão exigir no ranqueamento. Então, para a inserção no mapa. Então, é por isso que eu acho justo vocês já se adiantarem e começarem a fazer. Porque na hora que exigir, pelo menos alguma coisa para mostrar, vocês vão ter. Tá bem? O que a gente pensou aqui? Uma introdução, um objetivo geral, objetivos específicos, né? As metas que a gente está buscando para o turismo para aquele ano, contextualizar um pouquinho do turismo, como é o turismo dentro do município, o que acontece, tá? E aí as ações que o Contur pode fazer. E depois um cronograma de trabalho. O cronograma eu coloquei na próxima página, mas eu não detalhei aqui as ações. A gente pode até detalhar um pouquinho melhor elas, né? Tem uma tabela que é legal, que você entende quais são os recursos, quais os objetivos dessa ação. A gente pode até inventar e passar por isso. Mas eu tentei trazer da forma mais simples, sabe? Para entender que não é um bicho de 7 cabeças.
É mais esse sentido. Mas, assim, vocês vão ter que inovar, vocês vão ter que fazer, vão buscar como elaborar. Aqui já tem um escopo de mais ou menos o que tem que ter dentro de um plano de trabalho. O que a gente pensa? Atividades e planejamento. Aprovar o PDT, definir projetos prioritários, contribuir na elaboração de um evento ou de um projeto. Por exemplo, são ações que ele está, vamos ficticiamente colocando que está nesse plano. Deliberar pleitos de obra, por exemplo, do DADTUR. Deliberar sobre projetos para o turismo. Deliberar alteração do regimento interno. São todas ações do plano. Articular com hotéis a pesquisa de demanda. Isso pode ser função do Contur. E aí, como estão os eventos, os projetos, as obras turísticas, né? A avaliação daquilo que vem acontecendo. Aí a gente cria um cronograma de trabalho, assim, né? Definir projetos, sei lá, isso é da atuação de planejamento, a gente vai fazer isso lá em janeiro. Aprovar o PDT, dezembro de 2026 a gente vai passar ele no Contur. Contribuir na elaboração de um evento, deliberar pleitos, né? Deliberar sobre projetos, enfim, um cronograma de quando isso vai acontecer. Bem simples. Pensa que vocês têm que planejar todas as pautas de Contur para o ano. Beleza? Vamos tomar isso. Coloca isso num escopo. Nós temos, pelo menos, aí um esboço de plano. Tá certo? Temos um esboço de plano, diretor. Um plano de Contur, de trabalho de Contur. Tá? Assim, acho que a gente pode falar bastante coisas do Contur ainda. E a gente está fazendo, até pedir para a Marcinha, para a gente poder entender como que está o Contur de vocês. E eu queria, leva um minuto, as duas últimas perguntas que tem que escrever, que eu gostaria que vocês escrevessem alguma coisa, são as duas únicas não obrigatórias, tá bom? O resto são 6 perguntinhas ali que eu queria dar um minutinho para vocês responderem para nós, se for possível. Depois eu vou compartilhar essas respostas com a Marcinha e com a Fernanda aqui, e elas repassam para vocês. Pelo menos a gente começa a entender aí como que está a situação do Contur, como que ele vem trabalhando, como ele vem atuando, quem tem participado do Contur, quais são as dificuldades que o Contur está tendo, quem sabe até para a gente poder trazer capacitações, para a gente poder trazer melhorias aí para o Contur, tá? Então, só retomando um pouquinho aqui para finalizar, enquanto vocês terminam a pesquisa, eu acho que o objetivo maior era tirar a preocupação que o plano de trabalho do Contur era um bicho de 7 cabeças, quase como um plano diretor de turismo que a gente tem que fazer todo ano. Parece que agora tinha 2 planos para fazer. Não, não tem. Tá? Primeira preocupação que eu gostaria de trazer para essa reunião era isso. Segundo ponto que eu acho muito importante, a principal discussão sobre essa portaria é a questão da IGR e das OSCs. Tá? Eu acho que essa é a mudança, porque antes era tudo conversa do Ministério. Agora virou uma portaria. Então, essa é a mudança que a gente começa a ter dentro das regiões turísticas, certo? Para finalizar, eu vejo também aí que é importante os municípios buscarem avançar nessa constituição no formato de associações. Já tem muitas feitas pelo Estado, tem institutos também, mas são associações também, né? Só o nome figura como instituto, mas, no fundo, pelo direito civil, é a formação de uma associação, né? Todos eles fazem parte
dessa nova configuração. Tá? Aqui no estado de São Paulo surgiu agências de desenvolvimento, também são OSCs, também são associações, tá bem? São lá regidas pelo direito privado, né, e não pelo direito público. Eu acho que o grande patamar aqui foi a questão dos consórcios. É isso que era uma coisa que eles já vinham falando com uma certa frequência, e agora acabaram regulamentando isso. Gente, eu queria agradecer aqui imensamente a Precesp pela oportunidade para falar com vocês, por poder aqui estar partilhando aí um desafio. A Marcinha aqui me pegou com um baita desafio. Há uma semana atrás ela ligou para o Senac e falou: olha, tem um tema que a gente gostaria para sexta-feira que vem. Eu falei: não, tá bom, vamos lá, vamos ver. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois ao final aí a gente pode complementar. Fica aí os meus contatos, vocês podem me enviar. Eu demoro um pouquinho para responder, porque eu sou uma pessoa um pouco fora das mídias sociais, tá? Mas eu respondo. É isso. Obrigado, Marcinha. Obrigada, Fernando. Antes de abrir para vocês as dúvidas com o Fernando, duas questões importantes de lembrar. Quando a gente fala do ranqueamento, né, que é o terror de todo mundo, é o terror para uns e é bom para outros e tudo mais, a gente tem municípios aqui que trabalharam demais da conta para sair da posição que estavam e, no segundo ranqueamento, estarem, né, melhores colocados, instâncias que já estavam consolidadas. A gente sempre fala que tudo que você faz lá, que o ranqueamento exige, o plano diretor atualizado a cada 3 anos, a pesquisa de demanda, o contour atuante, deliberativo, composto por educação, cultura, turismo, meio ambiente, e mais o empresariado, a sociedade civil e a iniciativa privada, tudo isso é em prol do desenvolvimento do turismo nos destinos, nas regiões. E não simplesmente para pontuar no ranqueamento. Porque o município fica desesperado para fazer, porque ele precisa pontuar no ranqueamento. Mas o objetivo principal não é esse. É desenvolver o turismo no seu município, na sua região. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a do plano de trabalho dos conselhos municipais de turismo. A portaria número 1 trouxe isso, essa exigência do plano de trabalho, né? Trouxe a questão das instâncias de governança formalizadas, que até então são institucionalizadas, mas ainda não formalizadas. O Estado de São Paulo, a Ana sabe disso, que a gente está numa discussão grande faz tempo, né, Ana, sobre os consórcios, porque o Estado de São Paulo é muito forte nos consórcios, porém o Ministério não aceita o consórcio, porque consórcio é só poder público, né, e a instância de governança precisa ter o tripé para fazer as discussões. E aí também uma sugestão que a Ana nos deu uma vez: não, vocês podem ter o consórcio e ter como braço um fórum, ou alguma coisa assim não formalizada, mas vocês não vão receber recurso. Mas aí, então o que adianta? Né? Aí veio uma pergunta lá assim: mas alguém já recebeu o recurso alguma vez? Assim, daí fica aquele ponto de interrogação. Só que o ano passado, acho que foi o ano passado, no Salão Nacional, a gente viu outras instâncias de governança, né, Ana, de outros estados, que estão fazendo um trabalho, que são formalizadas, que têm CNPJ, que estão na estrutura que o Ministério atende, e elas estão fazendo 1 milhão de coisas. Pode até ser que elas não recebam recursos do Ministério, mas elas recebem de outras fontes, e elas conseguem desenvolver o turismo e não ficar dependendo só do recurso da prefeitura que não tem, o recurso do empresário que não tem, então você consegue captar. Então, a gente pensa assim: bom, é importante ter. É difícil? Mas está posto. Né? Então, determinadas coisas, elas estão postas e é importante que a gente cumpra a regra. Né? A gente teve, agora, a Ficha Nacional de Registro de Hóspede Digital, só um parênteses, é uma normativa, está em lei. E a gente percebe que muitos hotéis ainda não têm.
Ah, porque eu não quero fazer, ah, porque vai me dar trabalho, ah, porque o governo quer taxar. Mas assim, a partir do momento que você decidiu ser um empresário da hotelaria, você tem que seguir a regra. Qual é a regra? É essa. E é uma segurança tanto para o hóspede quanto para o próprio empreendimento e para o município, que quando ele busca recursos no governo federal, o governo federal vai puxar lá para saber como é que ele está nisso. Cadastro, Ficha Nacional de Registro de Hóspedes. Então, são questões que precisam ser observadas e atendidas. Voltando aqui ao plano de trabalho. Fazer o plano de trabalho do Contur não é simplesmente para cumprir tabela do programa de regionalização. É para trabalhar com os conselhos municipais de turismo de verdade. É fácil? Não é. Não é. Porque é sempre a prefeitura, é uma vidraça com vidro bem fininho e tem um monte de gente com um monte de pedra para jogar na prefeitura. Mas não adianta, faz parte do jogo. É isso. Né? Então, o turismo ele é feito de pessoas, para pessoas e com pessoas. Então, assim, vamos fazer o curso do Senac, Liderança e Desenvolvimento Humano, né, Lucas e Aline, e vamos embora tocar, porque é importante. Né? Então, por isso a gente trouxe aqui o professor Fernando para falar um pouco com vocês sobre esse documento novo que veio, que vocês precisam fazer. E, ao final, eu, a Mônica e a Ana Clemente, a gente vai dar uma notícia para vocês, bem interessante, que tem a ver com os conselhos municipais de turismo. A gente acha que vocês vão gostar bastante. A secretária Ana Bizelli esteve nessa conversa com a gente, foi uma conversa bem bacana, e o Senac também. Então, assim, mas a gente vai contar para vocês só no finalzinho, tá bom? E aí, deixar vocês curiosos. E aí a gente abre agora aqui, a gente tem uma fala do Renato, nosso engenheiro, mas vamos ganhar um tempinho, quem sabe chega uma informação que você precisa, né, Renato? E aí a gente abre aqui para as dúvidas de vocês com o professor Fernando. Quem quiser tirar alguma dúvida com ele, fazer algum questionamento, só levantar a mãozinha que a gente leva aí o microfone para vocês. Não paga nada, pode falar. Obrigado. Boa tarde, Matheus Sartori, de Guararema. Nossa região sempre apoiou no consórcio do Alto Tietê, como sendo a nossa IGR. Nós temos o Fórum Regional de Turismo, que é formado, ele tem a possibilidade de ter uma formação para virar uma OSC no futuro. Se essa transição ocorrer, se ele serviria, atendendo a 1319, se o Fórum passar a ter essa transformação para se transformar numa entidade, né, com o CNPJ regularmente formada, se isso seria considerado atendido esse critério solicitado pela portaria. Vamos lá. Os fóruns e conselhos, como vêm sendo chamados dentro dessa proposta de regionalização, desde lá de 2005, 2008, quando instituiu o primeiro plano de turismo, eles instituíram os fóruns e os conselhos como se fossem uma forma de você criar a governança, mas não formalizada, né? Então, eles criaram esses dois braços, conselhos e fóruns. Quando a proposta é agora migrar para as OSCs, o nome fórum, ele não pode existir, a não ser que vocês deem o nome da associação de fórum. Fica um pouco esquisito, mas vocês vão ter que fundar uma instituição. Vai ter que ter presidente, vice-presidente, tesoureiro, conselho fiscal, tem que ter essa organização, tem que ter uma diretoria executiva, tem que ter o conselho fiscal, né? Tem que ter assembleia geral, tem que ter associados, certo? A Associação Caminhos do Tietê resolveu um pouquinho disso, e aqui eu faço assim uma grande salva a duas pessoas que contribuíram bastante para isso. Uma foi o pessoal do Caminhos da Fé, a Camila do Caminhos da Fé, que tem uma organização muito bacana,
e o André Rassi, que ele era secretário de turismo de Bitinga. Quem trabalhou no turismo um pouquinho tempo atrás lembra do doutor André Rassi, que era um advogado muito bacana. A Cléo também está aqui agora por Brotas, ela também estava na frente do Caminhos do Tietê, quando estava por Jaú, né? Justamente nessa época. Então, esse grupo acabou trabalhando e fundando uma organização que levou um pouquinho mais de tempo, da seguinte forma, que foi como o Caminhos do Tietê resolveu se institucionalizar. Estou tentando chegar em como vocês podem transformar isso daí numa associação, tá? Mas, basicamente, uma diretoria formada por empresários e associados mantenedores formados por prefeituras. O prefeito não pode participar, nem o secretário de turismo, porque senão ele não pode contribuir com R$1 da improbidade administrativa. E aí a gente tem ainda, em Minas Gerais é bem tranquilo, é desse jeito que eles fazem, tudo bem? Eles depois associam os municípios contribuem com recurso em cima de um plano de trabalho direto. Então, o que é a associação? Uma prestadora de serviço aos associados prefeitura. Resolve dessa forma. Nós estamos dentro da lei. Gente, se der qualquer coisa errada, o prefeito não responde. Quem responde é a organização. Tem a lei da OSC que protege a prefeitura, claro. Temos que tomar cuidado com tudo que está ali dentro da lei da OSC. Mas, se vocês forem no setor de licitação de vocês, conversar, vão lá conversar com a secretária de assistência, com a secretária de saúde, que eles vão te falar o que são as entidades, né? Eles chamam de entidade. Tá? E é em cima disso dessa Constituição que vai fazer. Então, é possível, tem que pensar e bolar um pouquinho. A gente tem que criar um novo institucionalismo. Isso é difícil, porque durante muito tempo foi só poder público fazendo as ações dentro do turismo como se fosse uma obrigação que nem assistência, saúde e educação. Assistência, saúde e educação são obrigações públicas. O turismo, ele requer outro tipo, que envolve, inclusive, por exemplo, trazer o empresário e ele poder se promover, divulgar o negócio dele. Vamos no restaurante. O restaurante da Pedra do Índio. Se Botucatu resolve divulgar os restaurantes de Botucatu, ela vai colocar lá uma lista de todos. Por que que tá lá a Pedra do Índio e não está o meu? Por que você escolhe um e não escolhe o outro? Então você tem que colocar todo mundo. Se é poder público, se todo mundo paga imposto, até aquele lá da vilinha tem que fazer parte. Quando você cria a associação, você cria um limítrofe. Você quer fazer parte? Se associa, se divulga. Então você permite um certo tipo de política que beneficia a operação do turismo, porque não é só de obra e infraestrutura que vive o turismo. Já tem um monte de coisa. Aqui nós estamos em um monte de cidade que as coisas já estão prontas. O que falta muitas vezes? Divulgação, falta ali roteiro, falta ali trazer o turista, fazer ele ficar mais tempo, porque a coisa está pronta. E o empresário está querendo ver isso. E o poder público, o que ele tem condição de fazer? Investir na manutenção, na infraestrutura, mas tem hora que não é só isso, sabe? Falta um outro gás. Então, essa associação público-privada está trazendo um pouquinho dessa flexibilidade do empresário entrar. Eu tenho visto que isso leva tempos de construir, ainda mais naqueles lugares que ficou muito tempo só o poder público dominando esse cenário. E essa é uma dificuldade. Mas eu vou falar aqui, o César está aqui, da Serra de Itaqueri, né? A Nalane está aqui também. Serra de Itaqueri, e é uma outra região muito bacana, que os empresários começaram justamente a aderir e fundaram a associação. Eles estão num formato muito próximo também, né? Agora precisa ver como que pode se tornar um prestador de serviço. Desculpa, acho que me alonguei. Esclareceu, Matheus?
Sim? Obrigado. Guararema. Marcinha, César. César. César Água de São Pedro. Fernando, primeiramente, parabenizar você aí pela excelente apresentação. Já nos conhecemos de longa data, já trabalhou com a gente na Serra do Itaquiri, ajudou a gente a fortalecer ainda mais a região. É para falar realmente isso. Eu fico muito feliz, que é uma cobrança antiga. Eu já fui presidente da região turística lá, e o Ministério do Turismo nunca deu um sinal do que a gente tinha que fazer. Então, cada um assumia um papel e falava, vamos criar um consórcio, vamos fazer uma associação, vamos criar uma instância de governança. E, na verdade, você não, era um tiro no escuro. Você não tinha uma rota a seguir. Ó, é isso. Então, hoje a gente tem. Né? Hoje, graças a Deus, eles disseram, olha, é uma OSC, beleza? Então, acho que a partir de agora cabe às regiões turísticas aí se prepararem. A gente lá em 2017, na região da Serra do Itaquiri, a gente já criou uma associação. Na verdade, a gente lá tem dois grupos, né? Era a governança, onde estava toda a parte pública inserida, porém, o terceiro setor participava, mas não tinha representatividade. Então, nós criamos essa associação, ela tem um CNPJ próprio, eles têm feito ações que têm fortalecido e trazido cada vez mais associados para a associação. E aí, naquela conversa que a gente teve, acho que na reunião do ano passado, que você apresentou, inclusive, o trabalho que está sendo feito na região Caminhos do Tietê, que é o que a gente tem buscado, eu acho que é o caminho, né? E agora uma pergunta, a gente consegue transformar a nossa associação já existente hoje nesse novo formato? Ou você acha que a gente tem que criar uma nova associação? Nem pensa nisso. Já tem 2 anos de Constituição, ainda vocês vão participar do governo do Estado ali dentro da Secretaria de Desenvolvimento, se vocês conseguirem montar para se tornar uma cadeia produtiva, cadeia CPL, né? CPL, cadeia produtiva local. Então, não vale a pena você perder esse CPF de 2017. Vale a pena o que você fazer? Você tentar olhar o seu estatuto, colocar ali no estatuto como que o poder público vai fazer parte disso. Entende? Vai ter que quebrar um pouquinho de cabeça com isso daí, mas é melhor do que você zerar o seu CNPJ. Então, mantenha a história da sua instituição. A gente tem lá o doutor Alexandre Carrilli, que é um advogado da OAB Rio Claro, que é uma das cidades que compõe a região turística, e ele defende dentro da OAB lá a questão do meio ambiente e também do turismo. Então, assim, ele já deu a gente já teve algumas conversas com eles, e ele disse, Flávio, a gente realmente tem que mudar o estatuto e achar aí um ponto de equilíbrio de como os municípios vão fazer parte. E ele disse, né, que, na verdade, numa composição de diretoria, os secretários e o poder público em si não poderia jamais fazer parte. Então, a gente teria que estar num conselho, alguma coisa do tipo, apenas participando. Mas eu acho que é a melhor saída. Eu não sei, cabe a advogados dizer isso. Eu estou falando daquilo que eu, Cléo e André Raci participamos lá atrás, e das discussões. Talvez caberia ali vocês criarem uma categoria de associados, prefeituras, tá certo? Mais ou menos nisso. Como existe no Caminhos do Tietê os mantenedores, vocês vão criar uma outra categoria lá. Essa categoria é uma categoria especial para isso, tá? Mas ela precisa ser instituída dentro do estatuto. Então, você só vai colocar dentro do seu estatuto, só vai colocar isso, porque você já tem um estatuto constituído, uma instituição que já funciona, diretoria, e o que vocês precisam vincular? Olha, esse recurso que eu estou dando aqui, ele tem que ser gasto com o quê? Dentro do Caminhos do Tietê, tem que aprovar um plano de trabalho, tá certo? Então, esse recurso tem que ser aprovado no plano de trabalho. É tão sério, gente, isso daqui, para vocês terem uma ideia. Existe uma conta que são das entidades públicas e uma conta que são das entidades privadas. Tem associação, inclusive, que faz conta individualizada por município. Isso que esse município deu, entrou nessa conta. E a conta dos empresários é outra.
dentro da mesma instituição. Não é o município que responde para o Tribunal de Contas. Se tem conta pública, quem vai responder é o presidente da associação, com o seu CNPJ. Então, eu acho que tirou um peso do ombro das prefeituras, certo? Eu acho que tirou um peso. Então, vocês têm que agora articular a questão da Serra Taquari está mais tranquilo, porque você já tem um empresário articulado que já montou uma associação. Basta agora vocês adaptarem. Acho que Guararema está numa questão um pouco mais difícil, porque estava numa constituição consórcio e agora vai ter que articular o empresariado. Mas tudo está na questão da articulação do empresariado, né? Porque é ele que vai assumir a bronca agora. Dá para entender? Obrigado, Fernando. Fernando, o Caminhos do Tietê já se enquadrou nisso? Está redondinho? Tá? Modelo, né? Porque o que eu estou pensando aqui? Do nosso jurídico, também, o jurídico da Precesp, entrar nesse processo. Ele deve estar chegando por aí, se ele não conseguir chegar até o final da reunião, mas amanhã ele vai estar aqui, e a gente já falar com ele, e amanhã, durante a reunião de prefeitos, a gente já criar um grupo nosso de trabalho, junto com o nosso jurídico, para ele auxiliar vocês, né, auxiliar na Precesp como um todo, a criar essa OSC que é importante aqui dentro do programa de regionalização. Márcia, é uma sugestão. Como o Fernando fez essa apresentação para a gente dentro de uma reunião da Serra do Itaquiri, talvez pedir para o pessoal do Caminhos do Tietê compartilhar, talvez o Fernando ou alguém lá da região, compartilhar com a gente na próxima reunião da Precesp essa experiência, porque eu acho que a vivência de quem já tem isso implementado é muito importante para quem está aqui e não tem, está perdido. Sim. Então, assim, acho que talvez possa ser uma colaboração importante e isso vai ajudar a gente a caminhar mais facilmente. A gente pode tocar isso, Fernando? Arrumei para sua cabeça, hein, Fernando? É isso. Olha lá, tá vendo? Não adianta, a gente traz e arruma mais uma. Aí o Bird vai sediar a gente, né, Bird? Na próxima reunião em Paranapanema, que é 26 e 27 de junho. Então, 26 exatamente é a reunião de gestores, 26 de junho, em Paranapanema. Se a gente conseguir levar você e o pessoal do Caminhos do Tietê, e aí enquanto isso, se a gente já puder ir articulando isso antes, eu já falo com o nosso jurídico e a gente já vai alinhavando a conversa. Ah lá, Eduardo, você, tá bom? Boa, boa. O meu trabalho é só pedir para a Jéssica. O meu é pedir. Ali atrás? Só registrar aqui a presença da prefeita Elô. Tudo bem, prefeita? A prefeita de Paraibuna, ela também é como o prefeito Rafael Vezan. Está aqui em todas as reuniões de gestores com a gente. Obrigada, prefeita. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Almir. Sou membro de 3 conselhos municipais de turismo da região turística da Costa da Mata Atlântica, aqui no litoral. Seu coração tá bom? Seu coração tá bom, sendo membro de 3 conselhos de turismo? Resistente até hoje. Bem, com relação à questão do que foi apresentado em relação à documentação do mapa, um dos contornos que eu faço parte, que é o de Praia Grande, nós costumamos realizar de forma anual a elaboração de um relatório de gestão. Isso também pode ajudar a complementar ainda mais as informações em relação à questão do plano de trabalho. E a segunda questão também referente ao caso, como foi comentada a questão das OCS, há uns 2 anos atrás foi estipulada também na região a criação de uma CPL, uma cadeia de produção local, com a atividade do cicloturismo, uma vez que nós temos uma rota que está sendo elaborada e executada. Isso pode, de repente, no futuro, se constituir como uma possível IGR, dependendo das circunstâncias? Bom, sim, o relatório ele pode contribuir, o relatório é uma das ações que o Contur deve fazer, entra naquela parte de avaliação, né, de controle, tá? E o relatório também ele tem um histórico de tudo que foi discutido, então
ele serve para se olhar ele e planejar o próximo ano, né? Então, é super válido. Sobre a questão das CPLs, aí, as CPLs, para ser constituída, precisa já de uma associação local, né? Precisa de uma associação para ela ser constituída. O recurso do governo estadual, através da Secretaria de Desenvolvimento, é locado em uma organização social sem fins lucrativos, ou seja, dentro de uma OSC. Tá? Então, se ele já é CPL, já foi criado a CPL, já foi, recebeu recurso do governo. Então, até o momento ele está na parte já reconhecida e consolidada, mas não chegou ainda na parte do fomento econômico. Quer dizer, ainda não chegou na parte do fomento econômico, mas já é reconhecida como uma CPL. E na ocasião, quem encabeça é o Santos Convention Visitors Bureau, ou seja, uma entidade privada. Ele é uma OSC. Então, de repente, isso pode ser considerado mais adiante a transformação de uma possível IGR, né? Depende aí só o raio de atuação desse convention. Tem que ver. Dentro da Associação Caminhos Tietê, como dentro da Serra do Itaqueri, estipulam que fazem parte dessa entidade os municípios de... Então tem que ver o estatuto. Que a princípio, essa CPL, uma vez que ela foi estabelecida em virtude do programa SP Produz, ela, no caso, ela abarca os 9 municípios, né, da região metropolitana da Baixada Santista, que é o que envolve justamente a rota cicloturística. E é a partir disso que começou esse trabalho, né, da possível fomentação e chegar na parte econômica mais adiante. Se está dentro do estatuto, é permitido. Provavelmente, se já se tornou uma CPL nessas condições, é bem fácil isso se tornar uma instância de governança regional para ser representado no Ministério. É possível. Obrigado. Mais alguma dúvida? Então, nessa questão, a gente vai deixar encaminhado. Eu vou fazer contato com o Eduardo para a gente conversar com o pessoal do Caminhos do Tietê, para irem até lá, com a Jéssica, para o professor Fernando poder estar com a gente, e também com o nosso jurídico. Assim que ele chegar, eu já converso com ele, e amanhã a gente já dá um parecer também durante a reunião. Tá bom? Fernando, só uma dúvida que eles tiveram lá, que a última pergunta do questionário, ela está confusa. A Piaí, cadê a Márcia? Gente, boa tarde, eu estou rouca. Então, essa última pergunta está escrito assim: quais os principais benefícios que os municípios ou os CONTURs? Eu não entendi. Quais são os principais benefícios que os CONTURs trazem aos municípios? Está invertida a palavra, eu vou inverter aí agora, tá? Quais os principais benefícios que os CONTURs trazem aos municípios? Tá? É isso. Obrigada, Fernando.